sonhos durante a pandemia. Eu agradeço profundamente a organização pelo convite e gostaria também de oferecer meus agradecimentos sinceros a todos que vêm contribuindo com a realização do dispositivo que eu apresentarei aqui, notadamente a Mayara Coutinho, e um agradecimento muito especial à Solange Emílio nesse ponto. Pois bem, na cultura ocidental, a obra de Freud, a interpretação dos sonhos, largamente contribuiu a situar os sonhos na esfera do privado. Mas no sobrevoo antropológico, a gente vê claramente a potência da dimensão compartilhável dos sonhos. O mesmo se verifica em muitos dispositivos de grupo, onde os sonhos são apresentados e trabalhados, notadamente no dispositivo chamado de sonhar social, social dreaming, proposto por Gordon Lawrence, Agora, mesmo que o nascimento do social dreaming, do sonhar social, não seja estrangeiro à psicanálise, a relação do social dreaming com a psicanálise é um tanto parcial. O que a gente vai chamar aqui de sonhar grupal se apropria e transforma esse dispositivo do Gordon Lawrence, se apoiando nas teorias psicanalíticas de grupo francesas e latino-americanas. Notadamente, nós compreendemos o grupo a partir da noção de tarefa de Pichon-Rivière e o relato de sonho como um objeto mediador na perspectiva da escola leonesa. Essa articulação entre o pensamento argentino e francês segue caminhos gerais que eu trilho no meu livro, que o Dr. Paulo mencionou, uma introdução psicanalítica ao trabalho com grupos e instituições, mas que possui algumas particularidades. Então, o propósito nessa conferência é de apresentar o sonhar grupal, demonstrando sua contribuição a figurar o terror e sustentar o desejo durante a pandemia. Tivemos um primeiro contato com um sonhar social em 2009, no quadro do Congresso da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais. E aí, quando a pandemia foi declarada, em março de 2020, nosso grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo compreendeu que a gente estava em face de uma situação coletiva potencialmente traumática, na qual os grupos com objetos mediadores poderiam ter uma importância grande, como já sinalizado por René Caes. Então, nos fixamos como objetivo de encontrar, adaptar e difundir dispositivos de mediação em linha no contexto da pandemia. Trabalhamos com diferentes mediações, mas o relato de sonhos se tornou o suporte mais utilizado. A facilidade para transpor o relato de sonhos para o ambiente virtual, a grande flexibilidade do tamanho dos grupos foram especialmente auspiciosas nesse processo. Numa primeira etapa, com o intuito da gente poder se aproximar dessa técnica do social dreaming, nós convidamos uma psicanalista brasileira, Carla Pena, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, grupalista da Group Analytic Society International de Londres, que tem um trabalho importante nessa perspectiva aqui no Brasil, E ela realizou sessões semanais com sonhar social num grupo que a gente organizou durante 3 meses. Então, fizemos assim uma primeira experiência da potencialidade desse compartilhar dos sonhos em grupo face aos desafios da pandemia. Foi a partir dessa experiência que a gente pôde se apropriar do uso dos sonhos em grupo no nosso próprio referencial teórico, como eu já mencionei. Foi então que a gente começou a chamar de sonhar grupal, como forma de deixar claro que a gente tem, de um lado, reconhecer a proposta do Gordon Lawrence, que a gente não tem um aprofundamento técnico-teórico no que ele propunha, mas que nos inspiramos nele, podendo criar essa nossa forma de trabalho dentro do nosso referencial. Bom, progressivamente se configurou um quadro de grupo que a gente vai trabalhar aqui, uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado, nos levou a propor, desde novembro de 2020 até o momento presente, sessões semanais gratuitas de sonhar grupal em linha, tanto com finalidade informativa quanto de promoção de saúde. Esses grupos que continuam acontecendo têm uma variação entre 15 e 35 participantes, normalmente entre 10 e 30 relatos de sonho em cada sessão.
nessas sessões, um primeiro tempo se passa centrado no compartilhamento dos relatos do sonho, e um segundo tempo é consagrado a refletir sobre o que os sonhos e associações poderiam nos ajudar a compreender na nossa experiência durante a pandemia. Até recentemente, eu e a Solange Emílio nos revezamos para assegurar essas sessões. A frequência ao grupo é livre. Alguns escolhem vir várias vezes, outros vêm de tempos em tempos, outros vêm uma vez só, né? Outros dispositivos de sonhar grupal também têm sido realizados, por exemplo, com mulheres grávidas, como a Renata Coelho apresentou aqui no congresso ontem, com estudantes universitários, com profissionais de saúde em formação, etc. Pois bem, além da questão dos objetos mediadores da tarefa, vale a gente se deter um pouco na especificidade do sonho para o psiquismo, para poder compreender do que se trata esse trabalho. Desde o início, temos apoio na problemática do sonho, tal como desenvolvida por René Caes na Polifonia do Sonho. Sua articulação entre a problemática do sonho e do grupo é muito preciosa para a gente. Caes desenvolveu a ideia freudiana do umbigo do sonho, acrescentando a essa perspectiva freudiana dois outros componentes, dois outros umbigos do sonho. Segundo Caes, os três umbigos do sonho são os lugares onde o sonho se repousa sobre o desconhecido e se nutre dele, que são o corpo biológico, o nódulo de relações interpsíquicas e o nódulo de relações sociais, de representações culturais, nesse terceiro ponto, onde se articulam o sonho com o rito e com o mito. Agora, o sonho tem sido também um assunto muito debatido no Brasil recentemente. E eu acho que isso tem uma relação direta, né, com a primeira publicação do livro Os Sonhos do Terceiro Reich, de Charlotte Berard, no Brasil em 2017. Né? É um livro que reúne cerca de 300 sonhos de alemães recolhidos entre 1933 e 1939. Uma obra que coloca em evidência o vínculo entre a atividade onírica e a subida do regime autoritário na Alemanha. Um livro, aliás, que foi decisivo para o desenvolvimento do sonhar social em Gordon Lawrence. Pois assim, desde 2017, temos visto os projetos referenciados na psicanálise nascerem no Brasil, propondo estudos dos sonhos, E aí, com a pandemia, esses esforços se intensificaram enormemente, né? Destaco aqui duas publicações recentes que traduzem duas importantes perspectivas sobre o assunto. A primeira se chama Sonhos Confinados, o que sonham os brasileiros em tempos de pandemia, com contribuições de Rose Gursky, Miriam Debier, Christian Dunker, entre outros. E é uma obra marcadamente lacaniana, que enfatiza a relação entre os sonhos e a vida social e política. E uma segunda obra, que aproxima-se mais do nosso referencial teórico, especialmente pela importância dada a Ferenczi, e que se intitula Sonhar, Figurar o Terror, Sustentar o Desejo, organizada pela colega Adriana Pereira e Nelson Coelho Júnior. Pois então, em 1931, na revisão da interpretação dos sonhos, Ferenczi revisita a perspectiva psicanalítica de Freud, declarando que o estado do sono favorece não somente o domínio do princípio do prazer, que é a função de realização do desejo do sonho, mas também o retorno de impressões sensíveis traumáticas não resolvidas que aspiram à sua resolução. É o que ele chama da função traumatolítica do sonho, uma função de trabalho sobre o traumático. Então, os restos diurnos adquiririam para ele um caráter novo, porque eles estariam marcados por impressões sensíveis, cujos traços ficariam no corpo. A atividade onírica, o trabalho do sonho, colocaria essas impressões sensíveis em associatividade com o processo primário. Tal é o papel traumatolítico dos sonhos. O trabalho do sonho permitiria, então, de colocar em associatividade elementos não simbolizados ou insuficientemente simbolizados, construindo assim pontes com o processo primário. Jogondar nos lembra que, na teoria psicanalítica, o terror é um afeto produzido por uma situação traumática. É o nome que se dá para esse afeto na situação traumática.
e nos precisa que muitos dos sonhos recolhidos durante a pandemia seguem a lógica dos sonhos traumáticos. Vemos, então, o potencial do sonho e da sinergia com o trabalho associativo em grupo para poder contribuir a figurar as vivências de terror no contexto da pandemia. De todo modo, não é possível, de outro lado, né, a gente negligenciar a problemática da realização do desejo no sonho. Né? De fato, né, na teorização de Ferenczi, o autor não rejeita a proposição freudiana, mas busca alargá-la. Né? E isso se fica muito claro para a gente numa perspectiva clínica, prática, né, que impõe a importância simultânea das duas lógicas. Se a gente for pensar, né, as múltiplas perdas que a pandemia nos trouxe, como aquela das medidas restritivas do confinamento, nos orientam muito para essa perspectiva do trabalho de realização do sonho como, essa perspectiva de trabalho com o sonho de realização do desejo. O que não era mais possível de ser vivido na realidade, pôde então ser vivido no sonho. Passear, encontrar pessoas, restabelecer um cotidiano perdido. Na nossa clínica de grupo, normalmente, os mesmos sonhos podem ser associados sobre as duas vertentes, aquilo que comporta algo de realização de desejo e aquilo que nos fala do terror. Por exemplo, o tema do encontro com pessoas queridas que já se foram, que morreram, frequentemente no grupo, a partir de um sonho desse, a gente entra numa cadeia associativa que conecta esse tipo de sonho com a realização do desejo de algo impossível, né? Talvez nenhum modo mais psiquicamente viável que realizar o desejo de encontrar com alguém que se foi do que um sonho vívido com essas pessoas, né? Mas, de outro lado, claro, a gente também encontra no grupo cadeias associativas que nos levam ao inaceitável da morte, né? Bom, falando aqui de grupo, tomemos essa categoria de grupo por alguns momentos, né? Enquanto Gordon Larus rejeita a categoria de grupo no seu dispositivo, a gente entende que devemos considerá-la como central no trabalho de sonhar grupal. A consequência é que toda a caixa de ferramentas conceituais do trabalho psicanalítico do grupo deve ser mantida. Consideramos as alianças inconscientes, as cadeias associativas, as transferências, as contratransferências, os envoltórios psíquicos, as ilusões, as fantasias, etc. Mas é verdade que instauramos uma hierarquia entre os objetos transferenciais. No primeiro plano, nós temos a transferência com o objeto mediador, o relato dos sonhos, e com a tarefa, no sentido schoniano, né? No caso, se apoiar sobre os sonhos para pensar a nossa vivência na pandemia, né? Um tal centramento é essencial e pode nos indicar uma via pela qual a gente consegue superar as reservas que o Gordon Larus tinha quanto à questão do grupo. Inicialmente, o nosso olhar e nossa escuta tomam em conta o modo como o relato dos sonhos e associações são tratadas e como elas vão se desdobrando no grupo. No segundo momento da seleção, nós vemos como os relatos dos sonhos, as associações, as reflexões estão em relação transferencial inconsciente com a tarefa proposta ao grupo. Compreendemos que os outros eixos transferenciais do grupo estão lá, mas eles não devem ocupar o primeiro plano do trabalho, salvo em momentos pontuais, quando representam obstáculos à realização da tarefa. Esse foco sobre a transferência, sobre as mediações e sobre a tarefa, nos leva a precisar o que são essas duas categorias. Então, primeiro, sobre as mediações, nós estamos pensando aqui nas contribuições da escola leonesa, tal que fundada pela problemática do intermediário em René Caes. Compreendemos que existam duas linhas ali principais na escola francesa, né? De um lado, os trabalhos do René Caes ele mesmo, com a Claudine Vacheray e outros, e de outro lado, a linhagem de René Roussillon, Anne Brun, mais centrados no papel da sensorialidade. Temos também Bernard Cuvier, como as tradições
que possui uma importância e uma criatividade própria. Todos os trabalhos, todos esses trabalhos colocam em evidência o valor das mediações como formas de contribuir aos processos de figuração da Darstellung freudiana. Se trata sempre de um trabalho de restabelecimento ou de alargamento do processo primário, lá onde ele estava em pane ou estava insuficientemente em funcionamento. Na primeira linha, nós colocaríamos em evidência a articulação entre a intersubjetividade e a cultura no processo de figuração, no processo de figuração sobre as mediações, o trabalho com as mediações. Então, Vacheré, ela nos fala da sinergia entre o objeto mediador e o grupo. Caes propõe que a capacidade do pré-consciente de cada um se apoia na intersubjetividade e na cultura. Nas situações de catástrofes socioculturais, somos confrontados a panes das capacidades associativas e figurativas, tanto no plano individual quanto coletivo. Do lado da tradição de René Rousseau e Anne Brun, sublinhamos o que eles nos oferecem de um modelo preciso para compreender o laço entre o objeto, sensorialidade e figuração, ou poderíamos dizer, simbolização primária. Anne Brun nos permite ficar muito próximos dos processos que se concluem, que realizam essa simbolização primária. E ela propõe isso à medida que a gente possa acompanhar e favorecer o que ela chama de associatividade sensória-motora de significantes formais. Para a gente, isso é uma referência clínica muito importante na prática com sonhos, de ficar muito próximo da associatividade das imagens, dos afetos e de outras evocações sensoriais despertadas pelos relatos de sonho. Sobre a questão da tarefa em Pichon-Rivière, é interessante a gente colocar que, para pensar a problemática da associação livre a partir da tarefa, temos que sublinhar que uma condição necessária para fazer trabalhar os grupos operativos no campo psicanalítico é justamente de conceber a tarefa como um disparador de associações. O que implica, no nível da coordenação do grupo, é que a gente não fica limitando o que está acontecendo no grupo, mas, ao contrário, que a gente se interroga sempre sobre a relação inconsciente de tudo o que se passa no grupo com o estímulo inicial da tarefa proposta. A hipótese clínica é que a tarefa é enunciada num grupo como que magnetiza todos os processos associativos. Então, é sobre essa transferência com a tarefa que nós vamos trabalhando, restituindo os elos perdidos ou esquecidos desse processo. Nessa instrução do sonhar grupal, a parte adaptável da tarefa explícita ficaria somente no segundo momento da sessão, quando a gente demanda ao grupo de fazer alguma coisa com os relatos de sonhos que foram compartilhados no primeiro tempo. Agora, eu proponho que a gente siga uma sessão, para oferecer uma perspectiva geral do método. É uma sessão do dia 14 de abril de 2021, que teve lugar, então, no momento mais mortífero da pandemia no Brasil. Um momentinho. A variante que se chama Gama, ou P1, tinha aparecido em Manaus e provocou um forte colapso do sistema de saúde no final de 2020. As imagens de horror que a gente viu de Manaus, alguns meses antes, estavam nos nossos espíritos. Nesse momento é quando a variante já estava no país inteiro, no momento dessa sessão. Nesse dia, a sessão começa com o seguinte sonho. Uma sonhadora e seus amigos estão com medo de um tiranossauro rex que os perseguia em um bosque. Depois atravessam um campo de futebol. Uma segunda cena. São agora velociraptores que perseguem essas pessoas na casa da sua avó, da sonhadora, Uma segunda sonhadora fala que vê o namorado traindo ela com uma amiga. Ela confronta os dois. O namorado a persegue com uma machadinha. Nos sonhos seguintes, vemos um garoto que está tendo momentos agradáveis em sua cidade natal, reencontrando pessoas. Uma garota que vê
buracos no teto do seu quarto e está muito angustiada. É um sonho com poucas imagens e muita emoção. Um outro membro fala de reencontros agradáveis depois de uma longa separação. Maria, psicóloga que trabalha numa unidade de tratamento intensivo, com pacientes com Covid em um hospital, fala de um sonho no qual ela fazia compras no supermercado numa urgência vertiginosa. Ela observa que esse sonho falava de algo que ela vivia, dessa urgência vertiginosa, de um modo praticamente literal. O moço fala de um sonho onde ele está num festival de cinema com sua esposa. Eles chegaram nesse festival de cinema atrasados e tem que passar na frente das outras pessoas entrando na sala de cinema, espremendo a perna dos outros, e fala como isso é desagradável. Outro sonho, uma mulher quer se demitir. Mas será que ela deve se demitir nesse momento? Novamente, uma questão presente na sua vida diurna que aparece do mesmo jeito no sonho. Um homem fala de um sonho que lhe deu muito prazer. Ele sonhou que estava voando por cima da sua vila, da sua cidade natal, tal como vindo ao mundo, nu. Ele circulava ao redor do monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E aí, uma moça conta uma pequena sequência de sonhos. Primeiro, de um sonho que lhe trazia muito prazer, um sonho que ela estava saindo para dançar com seu ex-marido e as crianças ficavam com a sua mãe. Depois, 2 sonhos de roubos. O roubo de 3 celulares num lugar escuro, um motociclista que joga um celular e diz: "Você deu um like errado." O clima um tanto tenso. Terceiro sonho, ela está num quarto de pânico, uma espécie de bunker, esperando que um assaltante perigoso irá atacá-los. Um assaltante, ela pensa que poderia ser o seu ex-marido. Aí uma outra sonhadora fala que beijava seu ex-marido, que tinha morrido 3 anos antes, nas águas de um rio, nas águas turvas de um rio, embaixo do rio. Ela fala de um prazer, mas também tem algo de muito inquietante, né? Uma outra mulher nos fala de um sonho de um grande troll que comia pequenos trolls que saíam depois pelo seu umbigo, se transformando em bonecos. A sonhadora fala de um clima leve, divertido, mas no grupo a gente sente uma angústia grande. O último sonho, uma sonhadora fala que estava numa piscina e que saiu da piscina quando ela viu que tinha um jacaré. E aí a gente começa a segunda parte da sessão. Começamos essa segunda parte da sessão com a observação de uma das participantes que sublinha que nós começamos com um dinossauro e terminamos com um jacaré. O jacaré é associado à vacina contra o Covid, por referência ao comentário do presidente Bolsonaro, né, quando ele disse que a vacina poderia causar mudanças genéticas, uma associação bem conhecida no Brasil, né? O fato de passar na frente dos outros na sala de cinema é associado a pular a fila da vacina. Muitas pessoas daquele grupo trabalhavam em serviços de saúde, tinham sido vacinadas logo no começo. E já vínhamos percebendo e nomeando uma culpa que existia no grupo na associação com esses ter tomado a vacina primeiro, né? E ficava evidente que essa culpa também se ligava aos sonhos de roubo. Agora, o roubo do namorado, que depois vai perseguir a namorada sonhadora com uma machadinha, o ex-marido, que era um bandido, né, que podia entrar na casa onde a família estava no quarto de pânico, são percebidos como cenas que figuram uma ameaça muito importante e que vem de algo muito próximo, de alguém que tínhamos confiado. E nesse momento a Maria, que trabalha na UTI, diz que isso a lembra de alguma coisa, que ela associa que naquela fase da pandemia
chegavam famílias inteiras na pandemia, para serem internadas no mesmo momento. E falavam justamente isso, né, que a contaminação estava acontecendo entre os mais próximos, dentro de casa, e que não era tanto assim antes. Pensamos também no sonho angustiante da moça no quarto, que via um furo no teto. Pensamos, então, esse sonho como figurando uma casa que não protege mais, né? Outros sonhos mais leves são evocados nesse momento do grupo, de reencontro, o prazer de poder voar sobre a sociedade. E a gente realmente aproveita um pouco esses momentos de prazer com essas imagens, desses desejos de reencontro, de voar, né? Pensamos aí nessa questão do nascimento, que aparece algumas vezes, Star Nur, como veio ao mundo, cidade natal, né? Isso isso nos leva ao sonho também de flutuar dentro do rio, onde a mulher estava beijando seu ex-marido, que estava morto. Morte e nascimento se aproximam nesse momento da cadeia associativa do grupo. Alguém lembra do quadro O Beijo, do Clint, né? E se faz uma referência quando se lembra do Cristo Redentor, né? Quando o participante falou do sonho que tinha em volta, voando em volta do Cristo Redentor, alguém evoca a canção Futuros Amantes, do Chico Buarque, né? E nos lembra um pouco da letra da canção, né? O amor de um casal, tão marcante esse amor, e que será redescoberto por futuros antropólogos escafandristas num tempo longínquo, quando a cidade do Rio de Janeiro já estará submersa. Eu aponto que essa canção fala de uma experiência que abre uma possibilidade de compreensão futura, e proponho que talvez o que a gente esteja vivendo nesse momento seja dessa ordem, que estamos vivendo algo que só poderá ser compreendido no futuro, né? Tal como futuros escafandristas antropólogos, né? A abertura sobre o futuro parece reassegurar o grupo. Estamos um pouco menos tensos quando alguém retoma o sonho do grande troll. A primeira associação se faz com o mito de Cronos devorando seus filhos. Depois, o umbigo do troll é associado ao cordão umbilical, através das muitas referências ao nascimento que a gente estava tendo. E aí eu compartilho uma imagem que me veio, o cordão umbilical, como a intubação dos pacientes com a Covid. Maria é mobilizada por essa imagem e nos agradece, dizendo que poderá ser útil em seu trabalho. Nessa sessão, nós vimos muito claramente a presença de angústias arcaicas vinculadas a essa dimensão do terror. Os dinossauros, figuras arcaicas por excelência, que perseguem, constituem uma ameaça vital, podem figurar essa angústia. As imagens de uma inquietante estrangeiridade, na ambivalência da relação de amor e ódio. A namorada, que tinha um namorado com uma machadinha a lhe perseguir, o ex-marido assaltante, o ex-marido assaltante. Sim, o ex-marido morto também. Os sonhos que ficam próximos do trauma. O da Maria, onde a urgência do seu cotidiano reaparece no sonho. O sonho da demissão. O sonho do buraco no teto, cheio de angústia, condensado, com poucas imagens. É particularmente interessante notar como o sonho do buraco no teto, ele entra na cadeia associativa do grupo, que permite, então, restituir uma associatividade àquilo que estava pouco figurado. Ou ainda, como Maria pode se reconhecer no sonho dos outros e nas associações e pensamentos que vão surgindo no grupo. A economia do prazer e do desprazer nos parece, então, suficientemente bem temperada, particularmente pelos sonhos que evocam esses prazeres de reencontro, o voo, o retorno à cidade natal. Progressivamente, as imagens vão deslizando desse registro de ambiguidade
para esse registro de ambiguidade que constitui o inconsciente. Oscilação entre o início e o fim da vida, entre o prazer e a dor do reencontro, como no caso do ex-marido morto. Bom, isso também permite que a gente se coloque sob esse signo da ambivalência para ler o que vai acontecendo no grupo, como o amor e a raiva nas relações humanas de um modo geral. Isso abre também a perspectiva de abordar nesse registro a ambivalência da figura desse Tol Cronos, né? Troll Cronos. A função de realização de desejo do sonho fornece, assim, uma fonte essencial de prazer ao trabalho associativo no grupo, que permite de não ficarmos paralisados pelo terror e pelas angústias arcaicas presentes. Com efeito, esse processo de figuração de elementos catastróficos e de sustentação do desejo são elementos que nós reencontramos no cotidiano da nossa prática. Agora, para concluir, a convergência entre essa vertente traumatolítica do sonho e de realização do desejo no trabalho de sonho faz do relato de sonho um objeto de mediação promissor para o trabalho em grupo face a situações traumáticas individuais, como a que estamos vivendo na pandemia. O trabalho de figuração dos elementos catastróficos se beneficia enormemente dessa modulação libidinal trazida pela função de realização de desejo dos sonhos. Além disso, a sustentação do desejo face à catástrofe permite de relançar uma perspectiva futura que não seja impedida pelo terror. Para os participantes do grupo, contar seu próprio sonho demanda frequentemente um trabalho de transformação do estatuto íntimo do sonho na cultura ocidental, que significa sempre renunciamento, uma renúncia narcísica para que se possa colocá-los na associatividade no grupo. Oferecer seus sonhos à associação em grupo pode ser um caminho particularmente potente para os sonhos submetidos à compulsão à repetição traumática, o que concerne os sonhos que simplesmente repetem uma situação diurna ou que têm fortes afetos associados, sem encadeamento de imagens correspondentes, ou ainda os sonhos repetitivos. São esses sonhos que demandam... Obrigado. São esses sonhos que demandam, preferencialmente, um espaço intersubjetivo que se desdobre no que o sujeito sozinho não pôde fazer. Nesses casos, é sempre menos uma questão de interpretar ou de propor um sentido da chamada dimensão social do sonho, e muito mais de restituir a associatividade e acompanhar no grupo o trabalho de associatividade desses sonhos inacabados. Muito bem, é isso, obrigado. Muito obrigado, Dr. Pablo. Respeitou mais do que o tempo, mais do que era necessário. Muito obrigado pela sua comunicação, eu acho que de facto é muito interessante e que nos faz pensar, e de facto esse aspecto da articulação entre a vertente traumática do sonho e o sonho na realização do desejo, e como isso torna o sonho um objeto também de trabalho no grupo. Está aberta agora às questões, comentários. Façam favor. Posso começar? Já que está todo mundo quietinho. Claro. Vamos, como eu disse inicialmente, vamos falando assim em associação, quase em associação livre, não usando a sinalética, se possível, e a ver se conseguimos assim. Solange, força. Tá ótimo. Bom, primeiro, que bom te escutar, Pablo, né? Fiz parte de um pedaço desse percurso aí que você está desenvolvendo de uma forma tão bacana. Aqui no Congresso também, curiosamente, no primeiro dia, antes da gente começar a primeira conferência, uma pessoa compartilhou um pedaço de um sonho que teve com o Congresso, né? E foi muito curioso isso, porque a gente estava ainda no nosso cafezinho, naquele momento antes de a gente iniciar os trabalhos, e ela contou que teve um sonho com o evento. E algumas pessoas têm relatado sonhos com o evento.
ao longo desses dias, né? Então, eu acho que é muito bacana que o seu trabalho tenha ficado para hoje, para que a gente possa, enfim, ter um respaldo também na teoria para poder entender isso que já vem acontecendo desde o primeiro dia, né? E ontem o Laszlo encerra, eu encerrei a minha fala na abertura, convidando todo mundo a sonhar junto, e ontem o Laszlo também traz essa ideia da gente poder sonhar junto, né? Então, eu acho que é esse convite agora, para que a gente possa seguir sonhando junto, mais um pouquinho. É muito legal, né, o Solange, porque, de fato, isso ficou escarrado, né? O emergente de abertura do Congresso, né, naquele período de preâmbulo, foi exatamente o sonho, né? Acho que ontem... E a gente vai para uma piscina, né? E a piscina tem uma coisa do sonho, do retorno aos líquidos, aos úteros, né? E ontem a proposta do Laszlo e essa questão do sonhar, né? Do sonho, qual é o sonho possível, necessário, né? Muito legal, né? Você ter trazido isso, enfim, isso capta um pouco da minha observação, inclusive. Muito interessante, muito legal. Muito obrigado. Queria te cumprimentar, Pablo. Belíssimo trabalho, né? Extremamente interessante. O que eu gostaria de comentar, assim, que pedir que você desenvolvesse um pouquinho, assim, eu entendi que vocês têm trabalhado muito a partir da ideia de dar figurabilidade, né, a vivências não representadas, né? Quer dizer, de convocar o relato do sonho, uma maneira de desenvolver uma articulação possível que ajude a trabalhar o traumático e esse traumático social, né? O ponto que eu abordava ontem em relação aos indígenas brasileiros é que eles usam frequentemente o sonho com o seguinte propósito: entender os fatos que afetam coletivamente o grupo, né? Então, a pandemia seria um excelente exemplo. Mas outro propósito frequente no indígena brasileiro é entender os fundamentos do mundo. Gente, quer dizer, o sonho ser uma via para conseguir pensar, não é, de maneira mais completa, mais profunda, o que sustenta o mundo. No caso, o seu mundo, né? No caso, a floresta, mas também o encontro com o branco, né? Não sei, quis compartilhar um pouco isso com vocês, se você pensa que se articula uma coisa com a outra. Pablo, se quiser, vá respondendo, Pablo, ou deixa mais para o final, é como quiser. Talvez a gente consiga ir dialogando. Eu só queria ouvir a Maria Auxiliadora, e aí depois eu comento, pode ser? Tá. Ok. Obrigada, Pablo. Eu também quero te parabenizar, foi incrível a sua apresentação. E, bom, é isso. E eu queria dizer assim, que a nossa experiência, inclusive eu apresentei ontem, e hoje novamente o nosso grupo vai apresentar um trabalho que também vem nessa linha. A nossa tarefa no grupo era discutir o sofrimento causado pela pandemia do isolamento. Não era especificamente o sonho, e foi ocorrendo exatamente isso que você coloca, né? Uma proliferação de sonhos. E essa coincidência, essa necessidade, né, está aí, parece, na cultura, de poder dar figurabilidade. Eu acho que daí cruza com o que o Laszlo coloca, parece que existe uma necessidade, uma urgência da gente, não sei como, de que maneira,
dá figurabilidade e parece que dá palavra para poder acontecer isso, e com todo esse arcabouço teórico que eu acho que é fundamental, que você acabou de trazer. Acho que é uma coisa muito incrível, e eu acho que o Laszlo traz essa proposta antropológica, né, do entendimento dessa dimensão do sonho, para a gente poder fazer essa compreensão ampla do sofrimento humano desse momento, e eu acho que o Laszlo traz de outros momentos, né, que está aí dado. Muito obrigada, Pablo, foi incrível. Obrigado a todos, a todas. É um tema que a gente foi se colocando pela urgência da situação da pandemia, numa ligação muito clínica, né? E a gente vem estudando aos poucos conforme dá. Então, às vezes eu tenho receio da gente estar fazendo observações clínicas que já tenham literatura e tenham sido comentadas e a gente não conhece. Mas, de um lado, acho que estamos todos convergindo essa capacidade dos sonhos produzirem figurações, né, que possam readaptar o mundo que a gente está com o nosso psiquismo, né? Isso tem tudo a ver com a questão do estado de desamparo, né, concebido aí como um descompasso, né? Quando o Ferenczi fala do estado de desamparo, a ideia é que o bebê vem ao mundo e se a família, se o ambiente está suficientemente cuidadoso, o nascimento não é propriamente um trauma, né? Porque o ambiente fora resgata as funções da vivência dentro, né? Mas quando tem um evento como o da pandemia, todas as nossas formas de regular as vidas sociais e a vida psíquica entram em colapso em relação ao que está sendo vivido. Então, se trata da gente usar próteses, né, para restituir essa possibilidade. Então, acho que estamos aí convergindo muito. E tem uma questão que a gente tem visto nos sonhos, que é como os sonhos figuram angústias arcaicas, como são presentes significantes formais nos sonhos, né? Então, aqui a gente teve o tema dos dinossauros, que foi um tema muito frequente nos sonhos, mas eu lembro, um dos primeiros sonhos que a gente ouviu, que ficou muito comigo, acho que Solange lembra também, sonho, logo no começo da pandemia, uma moça que estava numa praia belíssima e que ela gostava, uma praia que ela conhecia, mas que o chão não sustentava, ela ia afundando no chão. O tema de um chão que não sustenta, escadas que você está subindo e começam a cair, foi um tema recorrente. Eu falei agora há pouco do nascimento, e o nascimento a gente tem essa primeira experiência da gravidade, né? O Pierre de Lyon trabalha bem isso, falando em relação ao autismo, mas é uma coisa muito interessante. A primeira angústia do nascimento é a angústia de ter peso e de cair, né? De sair do líquido amniótico. E, de repente, a gente tem essa experiência de cair, de que o chão não sustenta mais. Não é uma queda sem fim, né? O sonho é uma queda em que as pessoas vão afundando na areia e vão como que tentando segurar em coisas, e eu penso que os nossos dispositivos de cuidado são como pedacinhos para as pessoas tentarem se segurar. Sonhos com água, sonhos com formas geométricas. Num grupo na UNB, a gente teve a parte, depois desses sonhos de chão que cede e que não consegue sustentar, a gente começou a ter sonhos com formas geométricas, né? Então, eu acho que o trabalho dos sonhos é um trabalho que também coloca em figuração, através do uso de significantes formais, angústias muito arcaicas. A nossa instrução ao grupo não é simplesmente traga um sonho que você teve agora, traga um sonho que você queira trazer agora. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou trazendo um sonho antigo, mas que eu acho que faz sentido agora, né? E muitos desses sonhos antigos têm essas angústias arcaicas, né? Então, me parece que é da ordem do trabalho corrente do sonho oferecer figurações, notadamente através de significantes formais, para as angústias arcaicas que atravessam o ser humano. Na pandemia, isso se otimizou, isso demandou novas figurações, e isso fez com que sonhos antigos fossem lembrados com mais frequência, né?
Então, eu estou falando isso porque eu acho que esse é um jeito de endereçar o que o Laszlo falou, né? Os sonhos fazem realmente um trabalho de figuração através de significantes formais, muitas vezes, de angústias muito arcaicas, e que o fazem usando esse envoltório psíquico do sonho, que permite que o contato com essa angústia não seja desesperadora, né? Então, os sonhos permitem que a gente entre em contato com a angústia de cair, com a angústia, e nem sempre de uma forma retraumatizante, né? Ainda que haja, né? O próprio Ferenczi propõe isso, né? O sonho, às vezes, ele tem uma compulsão à repetição do trauma, mas o próprio fato de sonhar já é um passo no caminho do domínio do trauma, porque você reverte a polaridade passivo-ativo. Mas os sonhos estariam em diferentes momentos do trabalho de figuração. Então, alguns sonhos eles são muito próximos de uma experiência retraumatizante. Como vai dizer o Nelson Coelho, são os sonhos que mais exigem a presença do outro para poderem continuar a ser sonhados, né? Para poderem continuar o seu processo associativo. Então, eu acho riquíssimo, interessantíssimo essa abordagem antropológica, eu não saberia fazê-la, ela certamente tem uma consistência própria, mas me parece que a gente converge para essa ideia de que faz parte do trabalho dos sonhos a figuração de elementos muito arcaicos, que, de certo modo, regulam, então, são como que os pilares que regulam a possibilidade da relação humana com o mundo, né? Não sei se posso. Pode ir. Desculpa. Claro. Posso? Obrigada, Paulo, por esta conferência que mostrou muito claramente como é que pensam e como trabalham. Uma das minhas motivações ou dos meus interesses nos congressos, neste caso com a América Latina, com o Brasil, é perceber as diferenças entre as nossas culturas psicanalítica e grupo analítica. E acho que hoje a sua conferência me permitiu pensar mais claramente sobre isso e definir algumas coisas que explicitá-las. E, por exemplo, há uma coisa, para já, eu ainda conheci psicanalistas que diziam que falar de sonhos era resistência. Ora, os sonhos são uma parte fundamental do acesso ao inconsciente. Pronto, isto foi claro no que o Pablo disse, não é? Portanto, são uma ideia completamente antiquada de uma psicanálise muito ortodoxa. E nestas diferenças da vossa cultura latino-americana com a nossa grupo analítica mais anglo-saxónica em termos de grupo Fuchsiana, vocês usam muito os disparadores, certo? E isto também é um disparador, como a fotoimagem é um disparador, como os grupos de discussão são disparadores. Nós não usamos os disparadores, deixamos que isso esteja na cabeça, na livre associação de cada um. Mas, como a nossa livre associação está cheia de desencadeia resistências, e de certo modo fiquei a sentir e a pensar muito claramente as vantagens que pode ter os disparadores, como vencedores e que favorecem o ultrapassar de resistências. Porque, sem querer, nós estamos mergulhados numa associação que nós podemos estar a resistir, mas que aí ela aparece. Isto é uma diferença. Outra diferença que senti foi que vocês se focalizam muito mais, parece-me a mim, no contexto social, se fizermos bem neste aspecto da linguagem que hoje e das motivações da sua conferência hoje, que era o problema da pandemia, não é? Nos resíduos diurnos, portanto, o que é que está a acontecer, ou como se chamam dos contextos culturais e mais imediatos que estão a acontecer. Nós usamos mais os sonhos para penetrar
dinâmica, como agora o Pablo também falou nisso, não é? Na dinâmica das relações mais precoces. Portanto, uma coisa mais das raízes do sofrimento mais precoce, porque nem todo o sofrimento psíquico, mental, deriva de causas sociais. De uma forma, acho que há, de uma forma linear. Acho que é preciso, isso foi o que eu disse ontem ao Laszlo, que também comentei, era preciso se calhar perceber como é que, e é fundamental que percebamos, como é que as injustiças sociais, como é que os traumas sociais evocam e potenciam os nossos traumas psicológicos nas relações precoces. Portanto, esta complexidade, vocês enfatizam, na minha opinião, mais uma coisa e nós mais outra. Depois achei que era muito... Agora, você lembrou-me uma coisa, eu não sei se estou já a falar demais, mas agora o Pablo quando disse agora que realmente os sonhos também evocavam coisas muito precoces, e essa é uma experiência semelhante à nossa, lembrei-me de um sonho de repetição de um doente, de um grupo. Ele sonhava com uma coisa vermelha, com uma mancha vermelha, e acordava uma mancha vermelha, só isso. E demorou bastante tempo para que se percebesse o que era esta mancha, o que é que tinha a ver com esta mancha vermelha. O pai e o irmão e uma irmã tinham morrido num desastre de automóvel quando ele tinha 1 ano de idade. E ele foi marcado, agora não vou entrar em mais pormenores, mas disseram-lhe mentiras sobre isto. Ele tinha de ir perceber a origem da morte do pai. O pai morreu de imediato, com uma ruptura da carótida, e deve ter havido uma explosão de sangue. E tinham-lhe dito que o pai tinha morrido por incúria médica no hospital, não se sabe porquê, agora não interessa. Mas ele tinha de ir buscar isto, ele tinha uma dúvida. E foi este sonho do vermelho que permitiu chegar a uma memória implícita que ele nunca poderia recordar de uma forma narrativa. Olha, muito obrigada, ajudou-me imenso a pensar. Muito obrigada. Obrigado, Isaura. A sua fala também me faz pensar, e eu tenho sim essa percepção como você, que a questão dos disparadores ou dos objetos mediadores é um grande diferencial nas nossas culturas de trabalho e que ela se articula também com a questão da tarefa, do Pichon-Rivière, que eu acho que é outro grande diferencial. Sobre a perspectiva da tarefa, que me parece, sobre essa questão da relação com o social, eu entendo, eu vejo isso, acho que a América Latina tem uma preocupação histórica com isso mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho que algumas escolhas que a gente faz no encontro de congressos e no encontro com vocês, de poder trabalhar essas coisas, né? Porque eu acho que isso depende da tarefa do grupo, então, no sentido pichoniano. Então, nesse grupo, a gente estava trabalhando sobre a relação com a pandemia, e esse foi o foco. Mas a Renata Coelho tem um grupo com mulheres grávidas, em que a coisa vai mais para os processos ligados aí à gravidez, né? E a gente poderia fazer um grupo mais clínico nesse sentido, não sei se é uma boa palavra, porque eu acho que é uma clínica do laço social aqui, né, que a gente está falando. E nesse sentido, uma coisa que eu acho interessante é o sonhar social do Gordon Lowndes trabalha sempre chegando na dimensão do político, né? E a gente nem tanto. Nem tanto. E eu acho que tem a ver com a tarefa. Eu acho que tem a ver com o Gordon Lowndes ter vindo de uma... Bom, e aí nós temos um autor inglês, né? Ter vindo de uma leitura do livro dos Sonhos no Terceiro Reich, em que a questão que se coloca ali é a ligação com o político, mas eu tenho como hipótese que quem faz o sonhar social tem como tarefa subentendida que se quer chegar na relação com o político. Nós atravessamos a relação com o político em alguns momentos, nesse grupo, mas a gente ficou muito mais na relação com a pandemia, porque a nossa tarefa estava ligada a isso.
Assim como no trabalho em outros trabalhos que a gente fez, a gente ficou mais ligado à formação, a outros aspectos. Então, é curioso que no ponto do trabalho com sonhos, a gente está desenvolvendo uma metodologia que, de certo, é menos ligada à esfera política do que o original do Gordon Lawrence, ainda que ela possa ser, e a gente reconhece que ela está sempre presente, mas a gente vai adaptando algumas tarefas, não sei, outras pessoas, a Solange, que trabalha, faz parte da equipe, outras pessoas, como é que ela vê, mas eu acho curioso que, nesse ponto, a gente tá mais clínico, me parece, do que a proposta tal como eu tenho conhecido, do sonhar social. Obrigada. Pablo, aqui, Gislaine. Eu gostaria de falar alguma coisa, porque acho que essa nossa situação é muito mais peculiar, porque nós estamos imersos num trauma catastrófico, como Bengozi coloca, né? É um esgarçamento de todos os envelopes psíquicos de proteção, inclusive o político. Acho que isso faz o nosso grupo social se sentir muito mais desamparado do que outros grupos sociais, né? Então, eu acho que está ligado diretamente com a questão política, apesar de no grupo não ser trabalhado isso, mas o desamparo do Estado, o desamparo do governo, nos coloca numa situação muito delicada, particularmente a situação brasileira, né? Eu concordo, o político atravessa os grupos como atravessa sempre, mas a gente fez uma opção de manejo em que ele estava presente, mas ele não era a figura principal, como costuma ser nas experiências que eu tenho de sonhar social, né? Acho que a Sônia quer falar, né? Sí, Pablo, buenos días a todos. Quería hacer un aporte. Me gustó mucho lo que planteaba Isaura y el aporte es desde mi lugar de participante en experiencias realizadas por Pablo y Solange en la dinámica de soñar grupal, utilizando el sueño como un mediador. En un momento de emergencia de una situación muy dura, como fue la pandemia, pero me gustaba pensarlo y aportar desde la perspectiva de esta conformación transcultural donde nos unimos, si bien somos latinoamericanos, pero con realidades en algunos aspectos similares, en otras diferentes, que venimos como acrisolados de unas corrientes migratorias también diferentes, pero como el espacio grupal de poder hablar de nuestros sueños y todo lo que evoca, nos permite curar, sanar, no en una mirada solo presente, también en una mirada que tiene que ver con esto que somos, pienso, eslabones de una cadena donde se juega lo intrapsíquico, donde se juega lo intersubjetivo, donde se juega lo transgeneracional, y esta confluencia de orígenes o de haceres, y creo que la experiencia soñar, hablar de nuestros sueños en grupo, de los sueños del dormir y de los sueños del soñar también, ha sido una muy fecunda experiencia que agradezco, y quería aportar solamente desde ese lugar de la posibilidad de interactuar y de crecer. Esa era mi propuesta, nada más. Eu fiquei com essa sequência da Isaura, a Gislaine, a Sônia,
de fato, acho que a Gislaine tem uma colocação muito importante, acho que não só no momento atual, uma quebra dos envoltórios, né? Mas talvez na América Latina, de fato, a psicanálise tenha se lançado a pensar a dimensão trans, né? A dimensão da cultura, a dimensão da transmissão, porque ela tem um sofrimento muito intenso entre nós, né? Tem uma falha dos envoltórios, das identificações, da sustentação narcísica. Acho que faz muito sentido. Faz impasse para a gente de uma forma muito intensa. É muito interessante, Pablo, porque eu tenho estado a pensar até que ponto é que nós não se devia desenvolver mais. A Carla também podia fazer isso, é uma pena que a Carla nunca venha aos encontros luso-brasileiros, não é? É esquisito. Porque o inconsciente social é, penso eu, um outro conceito muito importante para compreendermos isso. Acho que você agora está a abrir uma porta fantástica para isto. O que é que há na América do Sul que faça com que isto seja dominante na vossa cultura grupo analítica? Bom dia. Mas aí tem 2 pontos, né? Primeiro, que nós somos traumatizados socialmente, claro que os europeus também, vocês passaram por diversos traumas, mas a nossa Constituição, ela é traumática de início pela colonização. Temos uma série de traumas em camadas e que vão aparecer, inclusive, no meio onírico, né? Quer dizer, quando o Pablo traz esse sonho, o jacaré, isso é um aspecto político. A questão política é só nomear como politicamente, né? Porque o político está sempre presente. A questão é diferenciar e nomear isso. Não tem separação entre o sofrimento psico-individual e o que se passa no coletivo, no sentido de que existe essa teia. E o que o Pablo está trazendo muito bem é isso, porque, veja, como é fácil se identificar com esse sonho, em que um Cronos do tempo veio nos traumatizar agora, tal como no grupo isso aparece, né? E esse que você chamou significante formal, talvez próximo a uma ideia de arquétipo, algo que aparece, o dinossauro arcaico, isso vem, né, se mostrar atualizado, né? Agora, só um pontinho, Paulo, para complementar o lance. Na comunidade tradicional, o sonho também tem uma função de previsão. Ele anuncia o futuro. Então, eu acho interessante esse trabalho que você e o grupo estão fazendo sobre o sonho, porque a gente não sabe o que vai ser esse futuro, e esses elementos de uma espécie de reverie social vão nos possibilitar projetar o que vai ser a elaboração de tudo isso. Parabéns pelo trabalho. Deixa eu falar umas palavras para o Pablo, né? É interessante, eu gostei muito de aparecer tanto jacaré e tanto dinossauro, porque tenho estudado um assunto que eu acho que tem a ver com o que vocês estão todos falando, que são sobre as fantasias arcaicas, as mais arcaicas, né? Para sustentar o pensamento sobre violência. E eu vou falar hoje sobre crocodilos, né? Que é uma imagem dada pelo Proto-Emoções Crocodilos, é o Antonino Ferro, um italiano, que traz a ideia. E a gente pensando, quando você vê uma pessoa agindo com fantasias que eu denominei, porque eu fiz um doutorado onde eu fundamentei fantasias somatossensitivas. E, de repente, eu comecei a ver, com essa história toda aqui, polarizada pela pandemia, muitas reações de violência em pessoas, violência mesmo, daquela bruta, explosiva, física, sem planejamento. E o que ocorre ali é uma revivescência de uma fantasia de imagem, imago somatossensitiva, né? Uma imagem em termos da neurociências, mas para nós tem uma angústia arcaica e uma imago de objeto muito arcaica, que é reproduzida. E é interessante, porque qual é a saída na análise? É o analista poder sonhar, ajudar na figurabilidade visual, porque esta figurabilidade muscular, estriada, vestibular, ela não é visual. Eu achei belíssimo isso, porque, veja bem,
esses trabalhos grupais com sonho vão dar oportunidade de entender como é que alguns analistas trabalham com sonhar na sessão, de ter imagens, porque o analista tem recursos para transformar o não figurado, o que não alcança figurabilidade visual fica na figurabilidade, que não é visual, ou seja, não é figurabilidade, é somatosensitivo. Para alcançar isso é um trabalho enorme. Então, eu achei muito bom essa pesquisa, eu já conheço o trabalho da Carla, já fiz até grupo com ela também, e acho muito interessante esse desenvolvimento que o Pablo está fazendo para pensar esse trabalho de elaboração do sonho, que está todo sustentado pelas neurociências, né? Atualmente também. Então, nós temos os recursos para transformar em figurabilidade. E eu gostei porque os crocodilos, assim, essas imagens somatossensitivas, essas fantasias arcaicas, somatossensitivas, elas são crocodilianas. A imagem que o Ferro dá é que no mundo narcísico, tanto do ele fala em termos individuais, eu vejo em termos coletivos. A organização narcísica é um edifício enorme, aonde fica o ego sonhando lá no topo, achando-se uma maravilha superior, mas esse edifício é alicerçado sobre palafitas, num charco cheio de crocodilos. Então, esses pacientes, essas pessoas, Pablo, do grupo, que associaram com o dinossauro com o crocodilo, estão trazendo um inconsciente transgeracional, uma coisa profunda no humano, independente se está na América Latina, se está em Portugal, se está lá no Afeganistão. E isso eu acho fundamental a gente começar a olhar, não esquecendo as questões sociais. Elas são verdadeiros restos diurnos, né? Mas elas focam aquilo que a gente tem de mais arcaico, de pior em nós. E é tão difícil, e a função nossa é de transformar em figurabilidade. Eu achei bonito porque eu falei, puxa vida, que legal, eu estou estudando isso lá na minha cabeça, né? Acabei de falar sábado passado, e de repente vocês estão falando, ou seja, olha o que é o coletivo, né? Olha como tem imagens que estão correndo em todos nós. O dinossauro, o jacaré. Olha as conversas de agora sobre figurabilidade. É impressionante o trabalho que o coletivo pode fazer. Então, como foi a proposta do Laszlo e agora do Pablo, vamos continuar sonhando coletivamente, que é a única saída para a pior parte, que é o nosso lado destruidor. Bom, é isso. Estou feliz. Eu estava a pensar, Maria Luísa, até que ponto... Presentes, só um bocadinho, Isabel, estão aqui presentes mais de 130 pessoas. Acho que era importante também que outras pessoas pudessem intervir, mas, Isaura, continue. Não, eu posso esperar. Continue, Isaura. Estava só a estimular para que outros possam falar também, mas começou a falar. Não, eu só queria, o que a Maria Luísa me disse, fez-me pensar que todos temos de descobrir os nossos crocodilos, quem eram os nossos crocodilos, não eram crocodilos da nossa infância, os crocodilos sociais e os relacionais mais perto de nós. Mas temos que lhes dar um nome, porque eles não são crocodilos. Pablo, eu estava com uma pergunta aqui, que na verdade não estava conseguindo elaborar, mas a fala da Maria Luísa me trouxe um insumo, né? Quando eu te ouvi falando dos grupos e desses sonhos, eu vou ter primitivos, mas também pré-históricos, e todo esse tema do coletivo, né? Eu estava pensando aqui, até que ponto vocês têm pensado ou olhado também para a possibilidade de que o sonho que se sonha num grupo tem uma possibilidade diferente do sonho que se sonha numa relação e num vínculo dual, né? E o quanto que esse coletivo está trazendo esse primitivo pré-histórico dessa origem humana, e não necessariamente dessa origem continental, né?
estava aqui pensando alto e não sei se consegui elaborar direito ainda. E não sei se você entende a pergunta, mas... Eu não sei se eu entendo, mas eu vou ressoá-la, né? Então, você pegar a polifonia dos sonhos do René Caes, de fato, tem uma ideia de que, se você começa a contar o sonho, que o sonho tem um umbigo que é relacional e outro que é biológico e outro que é social. Então, isso quer dizer que se você produz sonhos dentro de uma relação. Um dos efeitos dessas atividades de sonho é que a pessoa que está vindo sonha mais. Então, você vai pensando que ela sonha para o grupo também, né? Então, eu acho que não é igual você estar contando um sonho para o analista, você está contando um sonho num grupo como esse, né? Agora, a gente também tem muitos relatos, como eu falei, de pessoas falando assim, eu trouxe um sonho antigo. Então, traz naquele momento, na transferência ali, né? Mas é um sonho antigo. Então, eu acho que a gente tem essa paleta toda de sonhos que fazem uma ligação do humano com o biológico, universal, sonhos que falam de transmissão psíquica. Um dos sonhos que mais me impressionaram, né, em termos para pensar América Latina, Brasil, né, um sonho de uma pessoa que eram 3 cenas. Na primeira tinha um rádio ligado e todo mundo ficava repetindo baixinho o que se passava ali. Na segunda tinha um casal que estava combinando como ia matar o filho, um filho recém-nascido. E a sonhadora estava ouvindo. No terceiro, essa sonhadora tenta denunciar esse casal, mas só sai sangue da boca dela. E ela não consegue denunciar porque sai muito sangue da boca dela. Esse é um sonho que ficou comigo como algo que fala de segredo, de transmissão psíquica, de uma violência que não pode ser falada, né? É um sonho que para mim remete a alguma coisa numa linguagem grupo analítica de inconsciente social, né? Numa linguagem mais caesiana, um processo de transmissão psíquica, né? Então, mas enfim, só estou ressoando, mas eu acho que a tua questão dialoga muito com coisas que o Caes fala na polifonia dos sonhos, pelo que eu entendi. Temos mais 5 minutos. Eu gostaria de falar, Pablo, obrigado pelo seu trabalho. Muito encantado com a clareza com que você trouxe e com a aplicabilidade, né? Eu queria também fazer uma ligação do que o Alexandre falou sobre o protesto que a Isaura fez ontem, e eu gosto muito quando a Isaura protesta, ela diz o seguinte, o que aconteceu com o Brasil? Eu acho que o Alexandre jogou luz sobre isso, né? Não aconteceu, está acontecendo. Nós somos uma sociedade baseada em palafitas, conforme a imagem que a Maria Luísa usou, e que muitas vezes, né, se reveste de uma alegria ou de um sorriso, né? Mas, assim, os nossos fundamentos, eles estão cheios de traumas que não foram elaborados. Então, eu acho que é isso que o Brasil está vivendo e assustando o mundo, né? Mas, para nós, fica aí um trabalho de elaboração muito grande. O Brasil é um país injusto, né? Onde a população que está não desfruta do que tem, né? Com tanta riqueza, mas de quem é essa riqueza, né? Quem desfruta disso, inclusive para sobreviver, né? E nem para viver. Então, acho que a gente conseguiu construir aqui nessa colocação do Pablo, né, uma leitura atual do Brasil, que não é só atual, né? O Pablo falou de sonhos antigos, né? Os nossos traumas são antigos, né? Talvez da fundação, talvez de se repensar o que nós somos, mas nós somos um país injusto, e nós somos um país que precisamos desses disparadores, talvez por isso, né? Porque a gente... Se a gente ficar em silêncio, né, como muitas vezes o grupo fica, talvez o que vem só o nosso sorriso, né, que a gente costumou a ter, né, e a gente não consegue acessar muitas vezes os nossos traumas, que estão aí nos determinando, estão aí para serem elaborados. Obrigado. Eu queria também Desculpe, eu queria só... Tem algumas mensagens no chat que eu queria ler, só para a gente não perder algumas manifestações. Pessoas, são só a Tânia, ela põe um trecho de um texto, no ponto central de verdadeiramente ressignificar os propósitos de vida.
no ponto central de verdadeiramente ressignificar os propósitos de vida, é possível dar um pouco... Está cortado aqui para mim. São mais comentários. Eu queria agradecer ao Pablo a sua comunicação, que achei muito enriquecedora para mim, foi muito enriquecedora. Enriquecedora neste aspecto. Eu penso que nós, na nossa cultura atual, há uma predominância dos aspectos do narcisismo, da patologia ligada ao narcisismo. E a sua investigação permite realmente a abordagem desses aspectos, porque nós, enfim, nos nossos, eu falo da minha experiência, aparece o aspecto que é simbolizável, mas a dimensão narcísica é muito mais difícil de acedermos a ela e podermos ter uma intervenção que seja útil para o paciente, não é? Quando a Maria Luísa fala na imagem, claro que uma das possibilidades de acedermos aos aspectos, no fundo, das memórias implícitas, portanto, uma situação pré-verbal, antes do pré-verbal há a imagem, ao compreender através da imagem, não é? E nesse aspecto acho que o seu trabalho é muito importante. Então lá chega. Por outro lado, ouvindo-vos a todos, eu fico com a ideia de cada um tem a sua técnica, mas é uma perspectiva, é um olhar que é sempre limitado. Portanto, nós só podemos aceder complementando com todos os outros aportes, não é? Obrigado, doutora. O aporte foi muito importante. Obrigado, doutora Sara. Pablo, nós temos, e vamos respeitar o tempo, temos 1 minuto. Eu não sei se quer dizer algumas palavras finais. Acho que vamos seguir sonhando, então. Agora, há sim uma única palavra final. A gente sonha numa relação mesmo. Então, eu acho que o luso brasileiro também, a gente traz questões na relação com os portugueses. Então, também acho que nessa história toda tem isso, né? A gente se mostra para vocês na relação com os portugueses diferente, me parece, do que quando é um congresso só nacional, né? Acho que tem esse ponto a ser considerado. Eu pensando muito na fala da Isaura também, que eu concordo, eu acho que isso é muito interessante tudo que foi dito aqui, concordo com o que a Isaura falou, mas queria adicionar esse ponto, né? Muito obrigado a todos. Foi uma honra eu estar aqui. Muito obrigado ao Pablo. Ficamos com um gosto na boca. Pelo menos aqui em Portugal nós dizemos isso, quer dizer, isto sabe a pouco, é preciso pensar e haveria muita coisa para dizer. Acho que fomos para um nível diferente de reflexão e comunicação. Muito obrigado e vamos ficar agora por aqui, está bem?